Salve alunos de Fundamentos da Transmissão de Calor, conforme prometido, estou passando aqui para resolver mais um exercício. Esse daqui é um típico exercício do dia a dia, quando você está no estado febril e precisa colocar um termômetro, que não é aqueles termômetros por radiação infravermelho, né? Mas sim um termômetro que você tem que deixar ele entrar em equilíbrio com a temperatura do seu corpo. Vamos fazer uma leitura e na sequência eu venho resolvendo com vocês. Esse termômetro que a gente está se referindo na leitura do enunciado, né? É aquele bom e velho termômetro que antigamente a gente usava aqueles de mercúrio, assim por diante, mas hoje basicamente é o digital, ele tem um medidor de temperatura que é um termopar na ponta, né? Uma pontinha metálica que você coloca em contato com a pele até o momento em que a temperatura da pele vai se aproximando, na verdade a temperatura da ponta do termômetro vai se aproximando da temperatura da pele. Isso aqui é um típico problema clássico transiente que todo mundo tem ideia do que esperar, porque, assim, na grande maior parte das vezes, antigamente o médico pedia para você esperar uns 3 minutos. Hoje ele tem um sensorzinho interno que ele lê a taxa da variação da temperatura. E quando a taxa da variação da temperatura vai tendendo a tornar-se constante, ele vai dar um aviso sonoro e você sabe que pode fazer uma leitura supostamente confiável. Esse problema é justamente isso. Eu quero saber o tempo que demoraria para fazer uma leitura razoavelmente confiável para indicar um estado febril. Tá legal? Muito legal isso aqui, né? Bom, vamos lá então. Então, a ideia é a seguinte. Eu vou pegar esse termômetro para uma pessoa que não está muito bem, está com uma temperatura da pele de 38 graus Celsius, colocar isso aqui supostamente debaixo do braço e esperar um certo tempo. E eu quero saber quanto tempo demanda para que a temperatura da ponta desse dispositivo, tá aqui, atinja a temperatura de 37,95 quando estiver em contato com a pele da pessoa que está a 38. Isso partindo de uma condição onde eu tiro esse cara de uma gaveta e supondo que ele está em equilíbrio com o meio a uma temperatura de 25 graus Celsius. A única coisa que eu não vou fazer nessa questão é efetivamente calcular o número de Biot, por uma única razão. Ele foi muito claro comigo quando ele disse que, então mesmo não calculando, ele está sendo bem claro para que eu considere que a ponta do termômetro é um sistema de resistência interna à condição desprezível, então logo, fisicamente, a temperatura da ponta do termômetro é função só do tempo e não é mais função do espaço. Perfeito. Muito bem. Quando você lê essa questão, você deve se preocupar um pouco, porque a gente deduziu uma equação que ela podia ser usada por um corpo submetido à convecção e etc. E quando você começa a fazer a leitura dessa questão, você observa que, lamentavelmente, eu não tenho convecção entre a ponta do termômetro e pele. Isso não acontece. De modo que, não sei, me parece um tanto quanto confuso usar a expressão deduzida. Dessa forma a gente vai deduzir a nossa. Isso é um problema? Não, não é. Mas toda vez que você se sentir desconfortável para usar o elemento pronto baseado naquele conjunto de hipóteses, sugiro que vocês deduzam de vocês. E é bem simples, né? Então, por exemplo, ó, eu vou imaginar as condições que estão se estabelecendo. Então eu tenho a ponta do termômetro, que é o material metálico que está mudando a temperatura. Obviamente a pele está envolvendo toda a ponta desse termômetro. E aí o que vai acontecer? Como a temperatura da pele é maior que a temperatura da ponta do termômetro, ele vai começar a fornecer energia para a pontinha do termômetro, atravessando esse contato, essa resistência de contato, através de uma. Então, aqui na ponta do termômetro, a temperatura é a variável, é ele que está mudando a temperatura, T. E a outra extremidade é o corpo, né? Seria a temperatura da pele. Eu estou imaginando que a temperatura da pele, conforme a gente deu no enunciado, ela seja uma constante e não está variando. Você não acha que porque colocou um termômetro debaixo de braço resolve o problema da febre, senão bastava qualquer um que tivesse com febre colocar um termômetro debaixo do braço, o problema estava resolvido, né? Então, eu estou imaginando que a pele se mantém com temperatura constante e a pontinha do termômetro está mudando porque é o elemento que está fazendo a leitura. Legal? Muito bem. Então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou atribuir um volume de controle
e o volume de controle ele é coincidente com a ponta do termômetro aqui. Esse aqui é o nosso volume de controle. Lembra, né, que a extremidade do fundo está em contato com uma superfície adiabática, então o fundo não tem troca térmica, é só a lateral, mas a ponta, só para saber. E esse cara está recebendo uma determinada quantidade de energia que veio atravessando o outro contato. Muito bonito, muito perfeito isso. E agora vamos montar o balanço de energia. O balanço de energia é o que entra menos o que sai mais o que é gerado é igual a acumulado. É um tanto quanto óbvio imaginar que não tem geração interna de calor na ponta do termômetro, está acontecendo reação química nuclear em passagem de corrente elétrica. A energia só está entrando por todas as superfícies, então não tem saídas de energia, e óbvio que o acúmulo você tem. A energia que a ponta do termômetro ganha, como ele não vai mudar de fase, ele usa para aumentar a temperatura. Então, não vai ter, acúmulo não vai existir, perdão. Entra por esse Q, que veio do contato, então a entrada vai ser igual à parcela do acumulado, que é massa vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura com o tempo dentro desse volume de controle. Como é que a gente calcula taxa de transferência de calor através de uma resistência de contato? Simples, use o método de resistências, que é igual à diferença de temperaturas sobre a resistência, equivalente. Só que nota, se eu usar esses dois pontos aqui, esse ponto e esse ponto, entre esses dois pontos eu tenho um ΔT e só uma resistência, que é a resistência do contato. Então isso aqui vai ficar assim. ΔT vai ser maior menos menor, vou fazer na direção do vetor calor, T da pele menos T, que é quem está mudando, no início é 25, no final vai ser 37,95, dividido pela resistência de contato que ele te deu na informação do enunciado. Substituindo na expressão do balanço de energia essa informação, nota que esse M é a massa da pontinha de material metálico do termômetro, tá? E o CP é o calor específico, beleza? Bom, o que eu vou fazer? Separar e integrar. Vou jogar tudo que é função do tempo de um lado, tudo que é função da temperatura do outro. Vamos fazer a dupla integração. Quando o meu cronômetro marca 0 segundos, a temperatura será a temperatura inicial. Quando o meu cronômetro marca t segundos, eu terei a minha temperatura final. Perfeito. A massa da ponta do termômetro não é função nem do tempo nem da temperatura. A mesma coisa vale para o CP. E essa resistência de contato, no enunciado, ele me deu um número, então logo isso é uma constante. Se você observar, vale 31,529 Kelvin por watt. Ele não deu nem multiplicado pela área, né, para não ter que fazer a condição de deixar isso em unidades de resistência. Então, tá pronto. Retomando então, um bando de constantes, a integral de dt da t, resultando na integração t. Do lado de cá, você pode fazer por substituição. Por exemplo, U é igual à temperatura da pele menos T. Então, logo, a derivada de U em relação à temperatura do corpo, a derivada da temperatura da pele em relação à temperatura do corpo, né, vai dar zero, porque a temperatura da pele é uma constante, e isso aqui vai dar menos 1. Como resultado disso, du é igual a menos dt. Fazendo as substituições necessárias na expressão, então a integral de du sobre u da ln de u, fazendo o voltar a ser o que ele era, que era a temperatura da pele menos T, variando da temperatura final até a temperatura inicial, subtração do ln é a mesma coisa que a divisão, para ficar menos o ln da final menos o ΔT final menos o ΔT inicial. Perfeito. Resultado prático, que é a nossa nova expressão, para o cálculo do tempo, que é o que ele me pediu. Para conseguir encerrar o exercício, eu preciso da massa. Como é que eu vou obter a massa? Simples. Vou pegar o volume e multiplicar pela densidade. Ele não me deu a densidade. De onde eu vou tirar a densidade? Da difusividade térmica, porque ele me deu a condutividade térmica e o calor específico. Então eu sei que alfa é igual a K sobre Rho vezes Cp. Então, o K, cuidado que o alfa está em centímetro quadrado por segundo. Estou passando ele para metro quadrado por segundo. O valor da densidade calculado faz todo sentido para aço, né?
da ordem de uns 7.000, então está dentro do que eu esperava mesmo. Vou pegar a densidade e multiplicar pelo volume para achar a massa. O volume desse elemento, né, obviamente, se você pegar o termômetro de verdade, né, você vai notar que a pontinha, ela é esférica. Né? Aqui no nosso problema, ele converteu esse corpo num cilindro. Então eu vou calcular como área da base vezes comprimento. O diâmetro é 0,6 centímetros e o comprimento é 1 centímetro. Duas gramas, mas tem que ser pequenininha a massa mesmo, né? Nota, se a ponta do termômetro pesasse uns 2 kg, seria completamente desconfortável usar um elemento como esse. Então a massa tem que dar um valor relativamente pequeno, mesmo de algo em torno de 2 gramas, é o que parece mesmo. Pode ser um pouquinho mais. Tá? Muito bem. Agora eu vou resubstituir lá na nossa expressão. Eu calculo tudo com máxima casa de precisão, só a última conta que eu arredondo, tá? Então, se você for fazendo as contas com os dados parciais, não vai bater com os meus, tá bom? Ó, substituindo lá, então, vai ficar T 170,5 segundos, o que é esperado. Por quê? A recomendação geral é que você mantenha o termômetro debaixo do braço num período de aproximadamente 3 minutos. Se você dividir 170 por 60, vai dar mais ou menos 3 minutos. Beleza? Uma informação importante. Professor, mas eu não quero calcular assim, esse exercício, não dá para fazer de outro jeito? Esse especificamente dá. Mas tem que ficar fazendo gambiarra na questão. Tem que ficar fazendo ajustes para usar a expressão pronta. Que ajuste seria esse? Olha, você pode converter a resistência de contato, né, numa resistência por convecção. Você pode converter a resistência de contato num coeficiente H. Sempre dá para converter uma resistência num coeficiente H. Então você poderia falar assim, olha, minha resistência de contato ela é 1 sobre o H do contato vezes a área. E aí você calcula a área do contato, que é a lateral mais a tampa, e aí você ia ter um H que representaria o coeficiente de troca de calor no contato. E ele é constante. Legal. E o que mais você precisaria fazer para usar a expressão? Simples. Você teria que fazer uma aproximação do que seria a tua temperatura da pele. Então a temperatura da pele seria um meio ao longe. Então eu faria a minha temperatura da pele ser igual a T infinito. Se você fizer essas duas modificações naquela expressão, vai vestir todas as hipóteses e você consegue usar a expressão pronta. Eu sou um cara que gosto de ter certeza do que eu estou fazendo. Então eu achei mais interessante deduzir a expressão do que ficar fazendo adaptações. Do ponto de vista matemático e teórico, os dois jeitos são certos, tá? Mas é que às vezes eu não consigo fazer esse tipo de adaptação. Beleza? Senhores, that's all folks. Eu vou fazer com as duas mãos aqui. That's all folks para vocês. E até mais.